O governo divulgou na semana passada o arcabouço fiscal que sobrepõe o teto de gastos e que ditará o ritmo das contas públicas do governo a partir deste ano. Mas como que o mercado reagiu? Quais foram as primeiras impressões dos principais agentes de mercado? Como que as curvas de juros e a bolsa se comportou diante desse novo arcabouço que promete mais arrecadação, mais geração de gastos e, principalmente, mais impostos para nós brasileiros? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo arcabouço fiscal, qual foi a reação dos mercados em relação à divulgação que foi na semana passada. Tivemos um mercado até animado no primeiro dia do arcabouço, mas depois vemos na sexta-feira uma queda bem forte do Ibovespa e hoje, enquanto eu gravo aqui, uma queda de quase 1%. Novamente, vamos entrar, nos detalhes do arcabouço, ver realmente o que de fato pode ajudar ou não a Bolsa Brasileira e como que nós devemos nos comportar a partir de agora com os nossos investimentos. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like também se você está gostando do Palavra do Investidor no atual formato que a gente vem fazendo aqui todas as segundas-feiras, trazendo para você o que de fato impacta o mercado, já tirando todos aqueles ruídos de mercado. Mas vamos lá, quero trazer um pouco de Estados Unidos. Hoje não temos muitos assuntos a respeito dos Estados Unidos. O único dado relevante que teremos nessa semana será o payroll na sexta-feira, mas estaremos aqui de feriado, então não teremos o impacto do payroll, mas é importante ficar de olho também em como que sairá, os dados de emprego dos Estados Unidos. Antes eu quero conversar aqui com vocês e compartilhar a minha tela mostrando como que está o primeiro trimestre, Então tivemos ali o fechamento de março e o fechamento do primeiro trimestre. No próximo Palavra do Investidor eu trago para vocês toda a performance das nossas estratégias até então, mas eu quero mostrar como foi o S&P 500 e a Nasdaq nesse período, comparado com as nossas bolsas também, Tivemos ali um trimestre com as bolsas americanas, apesar de tudo que aconteceu, principalmente queda da crise bancária, e mesmo assim as bolsas americanas subiram bastante no primeiro trimestre, até mostrando aqui para vocês um estudo que eu fiz, trazendo as principais bolsas de mercado. Então a gente vê realmente a Nasdaq com quase 17% de alta no primeiro trimestre, liderando as bolsas globais em relação à rentabilidade. Tivemos aqui também o S&P 500 com 7% de alta, e aqui bolsas da Europa, e o destaque negativo, o Ibovespa em último lugar, dentre as 15 principais bolsas do mundo, com quase 7,20% de queda no primeiro trimestre. Então realmente as bolsas brasileiras sofrendo bastante nesse primeiro trimestre, com todos esses ruídos fiscais, falta de uma clareza em relação à condição monetária e fiscal do nosso país, Mas na semana passada tivemos, como eu disse para vocês, a divulgação do novo arcabouço fiscal. Eu já quero entrar nele aqui para que a gente possa entender um pouco do que foi proposto pelo então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e toda a sua equipe, trazendo aqui para a apresentação do arcabouço. Eu não vou tratar todos os detalhes aqui que foi dito lá, mas basicamente eu quero mostrar para vocês que o anúncio foi feito trazendo 3 pontos principais. O primeiro, um incremento na receita, ou seja, o governo precisa de 150 bilhões de reais de arrecadação a mais para cumprir com os planos desse novo arcabouço fiscal, ou seja, teremos aumento de impostos. Segundo o próprio Fernando Haddad, isso será destrinchado entre empresas de grande porte que não pagam impostos ou que têm ali algum tipo de benefício fiscal, Então não será um aumento na carga tributária, mas sim uma redistribuição da carga atual que já é feita. Tivemos também 75 bilhões de investimentos, ou seja, o governo quer realmente fomentar a área de investimentos. Então 75 bilhões é o piso, o mínimo que eles investirão por ano, para fazer com que a economia cresça. E por último também tivemos uma ligação entre a receita e a despesa, e eu vejo isso com olhos positivos, porque hoje o teto de gastos não tem isso, Então, nesse atual formato do arcabouço fiscal, nós vemos que se a receita cresce, por exemplo, 100% no ano, a despesa só pode crescer 70%. Então, esse limite de 70% sobre a receita, de certa forma, é uma trava para que o governo não gaste além do que ele pode gastar. Isso é realmente positivo, porque traz o superávit primário
para as contas públicas. Trazendo aqui para a apresentação do arcabouço fiscal, ele trouxe, né, aqui um resultado primário. Né? O resultado primário nada mais é do que a receita menos as despesas dos últimos 15 anos até 2010, que foi ali o período do governo Lula, e ele realmente, naquele período, ele teve um PIB muito per capita crescendo muito forte, a gente tinha a China crescendo de maneira muito forte, e a gente teve, sim, superávit primário, olhando aqui as despesas e as receitas, realmente, a receita cresceu e a despesa também cresceu nas mesmas proporções, aproximadamente, e isso realmente fez com que ele tivesse o resultado primário positivo, né, dentro do governo dele. Trazendo aqui até 2019, a gente já viu um cenário diferente. A gente viu que a partir de 2012 a gente começou a ter déficit primário, né? Déficit nominal, ou seja, a despesa foi muito maior do que a receita, e isso fez com que o Brasil entrasse numa das piores crises fora de uma guerra, né? Então, um país que passou por uma crise muito profunda entre 2015 e 2016, depois começou ali com a implantação do teto de gastos, a gente começou a ter um resultado até positivo nas contas e fechamos 2022 com superávit primário. Mas o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, aqui do arcabouço, era isso, né? Então, essa ligação entre a receita e a despesa é muito importante, né? E ele também criou uma banda em relação ao PIB, ou seja, né, se as expectativas de mercado em relação ao crescimento do PIB, ele vai ter uma banda para crescimento, né? Como se fosse hoje a nossa taxa Selic, então, ou a inflação, tem aquela banda de meio para cima ou meio para baixo, então isso também terá esse compromisso do resultado primário com o crescimento do PIB. Então, de certa forma, como tiramos da frente, né, vamos dizer assim, o mercado na quinta-feira ele acabou até subindo forte com essa notícia do novo arcabouço fiscal, mas na sexta-feira ele caiu forte, as curvas de juros continuaram abrindo, né? Ou seja, continuaram subindo. E hoje, segunda-feira, enquanto eu gravo, só para confirmar para vocês, Ibovespa caindo 0,85, ou seja, o mercado, de certa forma, começou a fazer cálculos e viu que para que o arcabouço fiscal, né, fosse cumprido da forma com que Fernando Haddad propôs, precisaríamos de um aumento de carga tributária muito forte. O que o mercado questiona é que as empresas hoje em dia já estão muito endividadas, o custo de dívida já está muito alto, e as empresas não suportam mais pagar impostos, né? Então, o que pode acontecer é um aumento da tributação, mas uma queda na arrecadação, dado que as empresas começarão a não pagar os impostos, dado que elas não conseguirão. Então, existe realmente uma preocupação muito forte com entrar em uma possível recessão, né, dado esse aumento de impostos e dado tudo que está acontecendo no Brasil. Os juros continuam sim muito altos, a Selic nossa está muito alta, mas precisamos de sinais mais claros, principalmente da parte do governo, para que as curvas de juros futuras comecem a cair de maneiras mais significativas e o governo, né, e o Banco Central comece a fazer os cortes nas curvas de juros, porque hoje o governo não consegue fazer isso, o Banco Central não consegue fazer isso, dado que as expectativas de juros continuam subindo e as expectativas de inflação continuam subindo. Então, caso ele force uma queda de juros antecipada, o mercado pode ver isso como uma desancoragem entre o que o mercado acredita e o que o Banco Central está fazendo, e isso pode refletir, inclusive, no câmbio. Então, o nosso câmbio ele está certamente bastante comportado, inclusive, nos últimos dias, caindo até, de certa forma, de maneira bem consistente, porque o mercado acabou não vendo tanto risco em relação a essa questão. O Banco Central ele foi bastante austero na sua divulgação da ata do Copom na semana passada, falando que, se for necessário, ele voltará à tendência de alta nos juros caso a conta fiscal e os juros futuros não voltem às expectativas de ancoragem. Mas trazendo aqui para vocês novamente sobre o que o investidor estrangeiro está achando em relação ao novo arcabouço fiscal. Pelo que nós vimos em março, eu até trouxe esse gráfico na semana passada, esse mês no mês de março, tivemos uma queda muito forte, né, na retirada de capital estrangeiro. Então, o mês de março, falta ainda mais um dia para fechar, mas fechou aqui com 4,6 bilhões de retirada de capital estrangeiro. Se a gente pegar no ano, ainda é positivo em 6,3 bilhões, mas com certeza a tendência está mudando, né? O gringo começou a tirar dinheiro aqui do Brasil. Por algum motivo ou outro, não queremos aqui especular, pode ser pelo fato do arcabouço fiscal, pode ser pelo fato de ruídos políticos, ou pode ser também pelo fato de que outros países estão mais interessantes para se investir. E o Brasil é apenas um país dentro dessa cesta chamada mundo, né, onde os investidores estrangeiros investem o seu dinheiro.
Trazendo aqui a Bolsa Americana em relação ao Ibovespa, vimos um descolamento bem forte nos últimos 3 meses, né? Onde o Ibovespa cai quase 8% e as bolsas americanas estão numa tendência de alta bem mais forte. Quero trazer aqui para vocês também, deixa eu só voltar aqui, isso, quero trazer para vocês um pouco de como está o gráfico do Ibovespa, né? Mostrando como que foi a reação dos juros no principal índice da Bolsa Brasileira. E, como eu sempre trago aqui para vocês também, uma análise técnica dentro dele, né? Então, o Ibovespa, ele continua numa tendência de baixa, né? Nós vimos aqui na sexta-feira ele tendo uma alta até significativa, mas depois voltando a corrigir na segunda-feira, na sexta-feira e na segunda-feira hoje caindo também. Então, como eu tinha traçado aqui para vocês, esse Fibonacci, né, é um Fibonacci macro que a gente fala, né, buscando os principais pontos onde ele pode vir corrigir. Ele veio buscar o primeiro ponto aqui, que foi em 97 mil pontos, ele cravou, corrigiu, acabou corrigindo até com um volume certamente alto, né, voltando aqui a crescer, mas na sexta-feira e hoje ele está com um volume alto e voltando a sua tendência de queda. Não sei se teremos aqui ele voltando a testar os 97 mil pontos, bem provável que ele faça isso, né? Como ele testou aqui essa linha de tendência de baixa e não conseguiu romper, poderemos ter aqui uma correção novamente até os 97 mil pontos, se nada, né, de novo acontecer no mercado para animá-lo realmente e trazer novamente a nossa tendência de alta que é tão esperada para o mercado de ações, né? E o dólar também, como eu disse para vocês, acabou testando aqui essa resistência, esse topo do canal de alta aqui e engatou uma queda bem forte nos últimos dias, caindo mais de 250 pontos. Realmente um movimento mais atípico no dólar, a gente não esperava isso, dado que a gente vê o Ibovespa caindo nos últimos dias, a gente tinha que ver o dólar subindo, né? Normalmente é isso que deveria acontecer, mas de fato não foi isso que aconteceu, né? Mas o que a gente vê nos últimos dias é uma alta volatilidade no mercado decorrente de todos esses assuntos que estão saindo. Então eu quero convidar você que gosta de acompanhar o Palavra do Investidor e gosta de entender um pouco mais sobre essa oscilação e essa volatilidade no mercado, a se inscrever no link que está aqui embaixo e aproveitar uma oferta que nós estamos abrindo sobre a Master Rocks. A Master Rocks é uma das nossas estratégias que mais performa bem em momentos de crise no mercado financeiro. Vocês podem ver dentro do link aqui embaixo uma linha onde mostra realmente todos os principais momentos onde a estratégia mais performou bem, era em momentos onde tinha mais oscilação, volatilidade e incerteza no mercado. Da mesma forma como estamos vivendo nesse exato momento. A estratégia está buscando diversos trades positivos, então eu quero convidar você a se inscrever no link que está aqui embaixo e entender um pouco mais sobre a Master Rocks. Já trazendo agora para o final, quero mostrar para vocês um estudo que eu já vinha prometendo há um certo tempo, né, e eu quis trazer ele para vocês aqui, porque é para mostrar o que acontece, né? Porque muitas pessoas perguntam para nós aqui da Rock Trade qual é o momento ideal para entrar na bolsa, ou qual é o momento ideal para sair da bolsa, né? E esse estudo ele mostra muito bem que a melhor estratégia que você pode fazer é permanecer investido, mas permanecer investido de maneira estratégica e olhando para, né, ou sendo orientado por pessoas ou profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, nesse gráfico, ele mostra para vocês claramente qual é o impacto no seu capital caso você tivesse ficado 100% investido, o tempo todo investido, ou perdido os 10 melhores dias do ano, ou até os 60 melhores dias do ano. Então, isso aqui basicamente é um estudo feito no S&P 500, onde uma pessoa colocava 10 mil dólares em 20 anos, ou seja, de 2002 a 2022, o que aconteceria com o capital dessa pessoa se ela ficasse o tempo todo investindo? Ou seja, ela teria 64 mil dólares, né? Uma valorização no capital absurda. E se ele tivesse, por exemplo, saído em momentos de queda ou entrado em momentos específicos ali tentando administrar o mercado, né? Ou achar os melhores pontos de entrada, ele teria perdido basicamente os melhores dias do mercado, 10 dias do mercado, e teria só metade do seu capital, né, versus o sempre investido. E isso acontece para os melhores 20 dias, os melhores 30, 40, 50 ou 60. O que eu quero mostrar com esse gráfico? O que eu quero mostrar é que nós não sabemos exatamente, ninguém sabe, se alguém te prometer isso, fuja, ninguém sabe exatamente qual será o próximo bull market do mercado de ações. O que nós sabemos e tentamos acompanhar aqui diariamente e trazer para vocês no Palavra do Investidor toda semana é que estamos diante
de uma grande oportunidade no mercado financeiro, porque dado todos os movimentos e até o próprio arcabouço fiscal que saiu, mesmo que não agradou o mercado no curto prazo, já é um sinal a mais, já tira de lado um risco, é um risco a menos para o mercado. Ou seja, dado que nós começamos a apertar os juros bem antes do mundo e provavelmente iremos começar a cortar os juros bem antes do restante do mundo, falta pouco para que começaremos a ver essa inversão realmente na tendência dos juros futuros para ver a bolsa realmente andar. Então, quando os juros futuros começarem a cair e a expectativa de inflação também, e o Roberto Campos Neto, junto com o Banco Central, começar uma tendência de corte de juros, veremos a bolsa tendo uma tendência de alta bem forte. O que nós sabemos é que temos papéis dentro da Bolsa de Valores que estão completamente amassados, descontados e com upside gigante, né? Então, nossos algoritmos estão todos os dias olhando para o mercado e tentando pegar essas oportunidades e se posicionando. Mas não sabemos qual será o dia exato em que isso irá acontecer. Portanto, fique posicionado, siga firme na sua estratégia, não fique mudando de estratégia, que com certeza em algum momento você recuperará todo o seu dinheiro que foi investido na Bolsa de Valores, tá bom? Quero desejar uma ótima semana para vocês, uma semana um pouco mais curta. Na sexta-feira teremos feriado aqui na B3 e também em diversos lugares do mundo. Então, eu quero desejar para vocês um ótimo feriado, um bom fim de semana e na próxima segunda-feira estaremos novamente aqui em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau.